Prepare-se para reviver uma tragédia que marcou profundamente o coração do Brasil. Hoje trazemos a vocês a história de uma noite fatídica que ficou gravada na memória coletiva do país. A tragédia da Boate Kiss. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais casos criminais. Prontos? Vamos lá! Uma noite repleta de energia e empolgação em Santa Maria, cidade conhecida por suas universidades. Era o dia 27 de janeiro de 2013 e uma festa épica chamada Aglomerados estava em pleno vapor. Universitários dos cursos de Pedagogia, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia se reuniram para uma celebração sem igual. A contagem regressiva chegou ao fim e às 23 horas a festa começou com todo o seu esplendor. Mais de 500 a 1.000 pessoas se aglomeravam na boate, ansiosas por diversões e momentos inesquecíveis. O clima estava frenético quando a banda Gurizada Fandangueira subiu ao palco, por volta das 2h30 da madrugada. A multidão estava pronta para dançar ao som de grandes sucessos. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Em meio à empolgante performance da música Amor de Chocolate de Naldo, dispositivos pirotécnicos foram acionados para criar um efeito visual deslumbrante. O que ninguém sabia era que esses sinalizadores, destinados ao uso externo, soltaram faíscas que atingiram o teto da boate. A espuma de isolamento acústico, sem qualquer proteção contra fogo, se incendiou rapidamente, e em questão de minutos, o caos se instaurou e uma densa nuvem de fumaça se espalhou por todo o ambiente, transformando a alegria em pânico. A situação rapidamente se transformou em um verdadeiro pesadelo, com a fuga do público sendo dificultada em todos os sentidos. Desde o início do incêndio, a falta de comunicação entre os seguranças que estavam no palco e aqueles posicionados nas saídas da boate se tornou um grande obstáculo. Os seguranças da saída, confusos e desinformados, inicialmente bloquearam a única porta de escape, acreditando se tratar de uma briga em curso. A boate operava com o pagamento das comandas de consumo na saída, o que levou os seguranças a suspeitarem que as pessoas estavam tentando fugir sem pagar. Para piorar ainda mais a situação, uma grade havia sido colocada próximo à porta para organizar a fila de entrada. Desesperados, os frequentadores derrubaram a grade e a porta, resultando em uma cena caótica, com pessoas caindo e sendo pisoteadas em meio ao tumulto, como foi contado no relato dos sobreviventes. Os bombeiros, que chegaram para prestar os primeiros socorros, confirmaram que muitas pessoas tentaram desesperadamente escapar pelos banheiros, acreditando ser uma rota de fuga segura, mas acabaram encontrando a morte dentro do próprio estabelecimento. A escuridão e a falta de sinalização confundiram e enganaram as vítimas, que confundiram um banheiro com uma saída. Como consequência desse trágico equívoco, estima-se que cerca de 90% dos corpos tenham sido encontrados nos banheiros. Uma sucessão de erros e circunstâncias desafortunadas transformaram aquela noite em uma terrível tragédia, deixando marcas profundas na memória de todos que vivenciaram aquele momento. Em meio ao caos avassalador, um pedido de socorro ecoou das entranhas da boate em chamas. Uma vítima, lutando contra o desespero, conseguiu enviar uma mensagem angustiante através do Facebook, clamando por ajuda. A rede social registrou o recebimento desse apelo às 3h20 da madrugada. Amigos, preocupados e ansiosos por mais informações, imploraram por respostas, mas a incerteza pairava no ar. Enquanto a angústia crescia, testemunhas afirmam que as sirenes das viaturas do Corpo de Bombeiros rasgaram a noite, ecoando a esperança de uma resposta rápida. Em um tempo que parecia eterno, esses heróis chegaram ao local em questão de minutos, prontos para enfrentar o inferno em chamas. A solidariedade humana, entretanto, brilhou em meio às sombras da tragédia. Pessoas corajosas que conseguiram escapar da boate
uniram-se para auxiliar no resgate das vítimas. Sem medir esforços, algumas delas arriscaram suas vidas, rompendo as paredes da boate para abrir caminho à liberdade e permitir o resgate dos corpos. Do lado de fora, a cena era frenética. Ambulâncias, viaturas policiais e até táxis foram mobilizados para transportar os feridos aos hospitais do município, cada segundo contando na luta pela sobrevivência. O resgate das vítimas se transformou em uma corrida contra o tempo, uma batalha contra as adversidades que se abateram sobre a cidade. A magnitude do desastre e a urgência dos atendimentos transformaram o trabalho dos socorristas em um verdadeiro desafio. Pelo menos 6 hospitais e casas de saúde da região mobilizaram-se prontamente para receber as vítimas do incêndio, enquanto voluntários valentes uniam forças para auxiliar nas demandas crescentes. Entretanto, a falta de recursos adequados, principalmente equipamentos essenciais como ventiladores artificiais, respiradores, oxímetros e até monitores artificiais, colocou os hospitais locais em uma situação crítica. Diante dessa angustiante realidade, um apelo desesperado foi lançado às cidades vizinhas, solicitando ajuda para suprir as demandas urgentes. Relatos arrepiantes revelam que médicos e profissionais de saúde se desdobraram para ventilar manualmente os pacientes, enfrentando um cenário de caos. Jovens esperançosos chegaram aos hospitais, mas infelizmente alguns não resistiram por muito tempo. Uma análise minuciosa revelou um fato alarmante. A espuma isolante de som usada na boate, em contato com o fogo, liberavam a emissão mortal de cianeto, um gás tóxico que se tornou a causa da maioria das mortes. Os hospitais locais, desprovidos de recursos para tratar das graves queimaduras, precisaram tomar uma decisão urgente: encaminhar os pacientes para o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, que possuía uma unidade especializada em tratamento de queimaduras. O tempo, implacável, já havia se esgotado. Mais de 10 horas haviam se passado desde o início dessa tragédia. Diante dessa corrida contra o relógio, uma solução emergencial foi encontrada. Um helicóptero tático da Força Aérea, o Black Hawk, foi mobilizado para transportar os pacientes queimados até o Hospital de Caridade, onde receberiam o tratamento vital. Essa não era a solução ideal, mas dada a falta de recursos imediatos, foi o meio encontrado para garantir uma transferência rápida e salvadora. A tristeza e o desespero se espalharam pela cidade quando os números da tragédia se revelaram. Um incêndio devastador na Boate Kiss deixou um rastro de 242 vítimas fatais e 636 feridos. Em menos de 24 horas, o caos se instalou, lançando famílias inteiras em uma angustiante busca por seus entes queridos. Hospitais lotados, ginásios transformados em locais de dor e desespero, enquanto corpos se amontoavam, quase irreconhecíveis. A cena macabra se desenrolava diante dos olhos atônitos dos familiares, que buscavam identificar os corpos, carbonizados e feridos graves, cobertos de fuligem e queimaduras. A falta de documentação de identificação, perdidos no tumulto da fuga, agravava ainda mais o desafio de reconhecer as vítimas. A agonia dos pais, que percorriam os hospitais em busca de seus filhos, era insuportável. No ginásio, eles enfrentavam o doloroso ritual de passar por cada corpo, na esperança de encontrar seu ente querido. A ausência de uma organização adequada para a identificação transformava cada corpo em apenas um número, enquanto a lista oficial com os nomes demorava horas para ser divulgada, mergulhando todos em uma angústia insuportável. Em meio a esse cenário desolador, ocorreram casos angustiantes em que amigos e parentes de outras pessoas ligavam para os pais, indicando que haviam encontrado seus filhos entre os óbitos. Uma das imagens mais impactantes daquele dia sombrio foi o velório coletivo, realizado dentro do próprio ginásio.
Após o doloroso reconhecimento pelos familiares, os corpos foram colocados em caixões, alinhados em fileiras dentro de um dos salões do Centro Municipal de Desportos. Os primeiros sepultamentos ocorreram no dia seguinte, segunda-feira, 28 de janeiro. Os cemitérios Ecumênico e Parque Jardim Santa Rita de Cássia foram preparados durante a madrugada para receber as tristes cerimônias. Além disso, em outras cidades do estado também houve enterros de vítimas. Santa Maria, conhecida como cidade universitária e lar de quartéis, acolhia jovens de diversas regiões, muitos deles tragados pela cruel tragédia. Uma sucessão de erros e omissões das autoridades públicas trouxe à tona a verdadeira causa desse terrível incidente. As evidências revelaram um documento precário, chamado de Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, PPCI, emitido pelos bombeiros em 26 de junho de 2009. Apesar de suas falhas, o primeiro alvará de incêndio foi concedido em agosto de 2009, com validade de apenas um ano. A Boate Kiss abriu suas portas em 31 de julho de 2019, operando apenas com o alvará de incêndio, sem o alvará de localização da prefeitura, que só foi emitido em 2010. Surpreendentemente, de agosto de 2010 a agosto de 2011, a Kiss funcionou sem o alvará dos bombeiros, que foi renovado apenas em 9 de agosto de 2011. E no momento fatídico de incêndio, o alvará já estava vencido novamente. A engenheira responsável pelo PPCI confessou ter elaborado o plano com base em uma planta baixa em 2009, mas não acompanhou a execução das obras. Em vez de fechar as portas, conforme notificação em 1º de agosto de 2009, devido à falta do alvará de localização, a boate apenas recebeu multas pelo menos 4 vezes entre agosto e dezembro de 2009. As multas foram aplicadas em sequência, sem que o alvará fosse expedido e com a boate continuando a funcionar. A primeira notificação para fechamento ocorreu em 1º de agosto de 2009, emitida por uma fiscal da prefeitura, com instruções claras para cessar as atividades até a regularização junto ao município e apresentar o alvará em 5 dias. No entanto, a empresa ignorou a ordem e a mesma fiscal voltou em agosto, aplicando a primeira multa em 8 de setembro de 2009. Um mês depois, em 7 de outubro, a boate permanecia aberta, sem alvará e sem interdição, resultando na aplicação da segunda multa. A terceira multa foi aplicada em 27 de novembro de 2009, depois que os fiscais constataram a continuidade das operações do mesmo mês. E a quarta multa foi aplicada em 11 de dezembro de 2009, devido ao descumprimento da notificação original. Porém, a casa noturna não foi lacrada. Além disso, durante as investigações, testemunhas revelaram irregularidades nas reformas realizadas na boate. Extintores de incêndio foram removidos, prejudicando a contenção imediata do fogo. A espuma de colchão usada para revestir o teto, a pedido de um DJ, era inadequada e não possuía qualquer revestimento protetor. Surpreendentemente, essa escolha passou despercebida pelas autoridades fiscalizadoras. Em meio à tragédia que abalou Santa Maria, figuras políticas de alto escalão entraram em ação. O prefeito César Schimmer e governador Tarso Genro não hesitaram em se envolver diretamente, acompanhando pessoalmente o atendimento às vítimas e os familiares em desespero. E a surpresa não passou por aí. A então presidente Dilma Rousseff, com um gesto poderoso, cancelou as obrigações no Chile e voou imediatamente para Santa Maria, acompanhada por uma equipe ministerial. A dimensão do impacto foi tão profunda que o município decretou um luto oficial de 30 dias, enquanto o governo federal estendeu o luto para todo o país, com 3 dias de duração, um momento de união nacional em face dessa catástrofe sem precedentes.
Os culpados pelo trágico incêndio da Boate Kiss finalmente foram revelados, mas a batalha por justiça está longe de terminar. Após uma exaustiva investigação, 4 foram indiciados: Luciano Bonilha Leão e Marcelo Jesus dos Santos, integrantes da banda Gurizada Fandangueira, e Mauro Hoffman e Elisandro Spor, sócios da própria boate. No entanto, um fato intrigante emergiu antes mesmo das acusações. Cerca de 27 autoridades do poder público foram mencionadas por permitirem o funcionamento irregular do estabelecimento, mas escaparam de qualquer responsabilização. A revolta e a determinação dos pais das vítimas são um motor incansável na busca por justiça. Eles não se contentaram com a omissão das autoridades e têm lutado incansavelmente por um veredito de homicídio. Movimentos formados por pais, sobreviventes e voluntários surgiram em uma verdadeira onda de mobilização. Alguns desses grupos prestam homenagens emocionantes às vítimas, enquanto outros se dedicam incansavelmente ao combate nos tribunais, unidos pelo lema por justiça, por memória, para que nunca se repita. Esses guerreiros modernos lutam para que nenhum outro coração seja partido pela negligência e pela impunidade. A penosa batalha judicial e a falta de justiça têm marcado os 10 anos desde o trágico incêndio na Boate Kiss. Essa montanha-russa de decisões judiciais tem frustrado as famílias das vítimas, que aguardam ansiosamente por justiça. A busca por um desfecho justo e enfrentando dos obstáculos legais continuam, mantendo viva a esperança de que um dia a verdade prevalecerá e os responsáveis serão devidamente punidos. O prédio da Boate Kiss permanece de pé, coberto por intervenções artísticas e mensagens de justiça. Um memorial está sendo planejado para substituí-lo quando o processo judicial chegar ao fim. O projeto aprovado inclui uma fachada austera simbolizando o luto, com um jardim central cercado por 242 pilares de madeira, cada um com o nome de uma vítima, e espaço para uma flor. O memorial visa transformar o local em um espaço de reflexão, educação e interação livre, proporcionando esperança e honrando a memória das vítimas. Após a tragédia, várias obras foram lançadas para abordar e relembrar o terrível acontecimento. O livro Kiss, Uma Porta para o Céu, do escritor e padre Lauro Trevisan, causou comoção entre os familiares das vítimas. Em tempo recorde, o documentário Tragédia em Santa Maria, produzido pelo Discovery Channel, reconstituiu o incêndio, lançando luz sobre os eventos trágicos. O filme Janeiro 27, dirigido por Luiz Alberto Cassol e Paulo Nascimento, retratou a história da tragédia, sendo uma produção da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Até mesmo a aclamada série de televisão CSI, Crime Scene Investigation, apresentou um episódio especial inspirado no caso Kiss. Em 2018, a jornalista e escritora Daniela Arbex lançou o livro Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, trazendo depoimentos poderosos de sobreviventes, familiares das vítimas e profissionais envolvidos no caso. Nesse ano de 2023, a Netflix lançou a minissérie Todo Dia, a Mesma Noite, baseada no livro de Arbex, oferecendo uma oportunidade de reflexão sobre a tragédia e suas consequências. No dia 26 de janeiro, véspera do 10º aniversário da tragédia, a plataforma de streaming Globoplay lançou a série documental Boate Kiss, A Tragédia de Santa Maria. A série apresenta depoimentos emocionantes dos sobreviventes, imagem dos momentos trágicos e a cobertura jornalística realizada pela RBS TV e pela TV Globo. Essa produção busca trazer à tona a memória e as histórias relacionadas à tragédia da Boate Kiss. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também aproveite para deixar sua opinião nos comentários sobre toda essa tragédia e a batalha judicial que vem acontecendo até hoje, e o que você acha que pode ter tornado a situação pior. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.